Olá pessoal, eu sou a doutora Flávia Cavalcante, advogada tributarista. Eu também atuo em outras áreas, mas a minha especialidade é o direito tributário, certo? Eu já trabalhei por alguns anos na procuradoria de um município situado na região metropolitana de São Luís e também já fui secretária adjunta em uma secretaria de Receita, né, de arrecadação fazendária, numa secretaria fazendária, também localizado em um município na região metropolitana também de São Luís. Eu resolvi abrir esse canal e fazer esse vídeo após a elaboração do meu TCC, em uma outra pós em Direito Tributário, e o tema que eu escolhi trabalhar nesse TCC foi como incrementar a arrecadação de tributos municipais, né, de tributos no município. E quando eu trabalhei na Procuradoria do município e também quando eu fui secretária adjunta, né, de Receita, eu percebi a importância do trabalho de arrecadação de tributos para o município. Percebi também a necessidade de trabalhar todo o sistema tributário municipal a fim de estruturar a máquina pública nesse propósito, né, e direito, dever de tributar do ente municipal. Eu percebi também a dificuldade que há na realização de todo esse trabalho, né, por se tratar de um tema muito relevante, não apenas para os gestores públicos, mas também para todos os servidores públicos municipais que trabalham tanto nas secretarias de arrecadação, né, e receita, como também os servidores que trabalham com execução fiscal, com processo administrativo, os auditores, os fiscais, bem como a dificuldade de todos os contribuintes. Eu resolvi abordar esse tema em meu TCC, né? E aí, quando da elaboração desse TCC, ao buscar material para essas minhas pesquisas, eu encontrei, na verdade, eu não encontrei muitos assuntos relacionados a esse tema, que são os tributos municipais. Eu encontrei muito mais temas, doutrinas, artigos voltados para impostos estaduais e federais, né? Pouco material voltado para o serviço público, para os servidores públicos, né? Quando eu encontrei algumas coisas, já foram mais voltados para o próprio contribuinte, sejam pessoas físicas, sejam pessoas jurídicas. Então, assim, diante dessa realidade, na elaboração do meu TCC, eu acabei por desenvolver o meu TCC dentro das experiências, já voltado, né, para tudo que eu vivi, para as experiências que eu vivi, tanto na Procuradoria do município, como nas secretarias de Receita, né, de Fazenda do município. E aí, por essa razão, foi que eu acabei também fazendo esse vídeo para a gente poder, para eu poder expor para vocês essa minha experiência e passar esse meu conhecimento que eu adquiri durante esses anos nesses municípios, certo? O trabalho é de incremento da arrecadação tributária nos municípios, e ao abordar o tema e fazer uma análise do cenário nacional, eu tive acesso a um estudo desenvolvido pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, o IBPT, né, dedicado ao estudo do complexo sistema tributário no país, né? Esse instituto desenvolveu um estudo apontando os 100 municípios brasileiros com maior arrecadação de tributos. A pesquisa trouxe dados importantes que revelam a concentração de arrecadação em grandes centros e municípios estratégicos, né? Além de destacar também as diferenças regionais e estaduais nesse panorama
do direito tributário nacional, né? E os dados trazidos por esse instituto, né, pelo IBPT, evidenciam uma forte concentração de arrecadação na região sudeste e na região sul, que somam 80% dos municípios do ranking. Essa disparidade, né, reflete o dinamismo econômico e cultural dessas regiões e o desafio das demais regiões brasileiras, né, em alcançar um maior desenvolvimento tributário. A região Nordeste apresentou apenas 10 municípios com melhor arrecadação. No estado do Maranhão, somente São Luís apresentou uma arrecadação relevante, capaz de ser incluso entre esses 100 municípios brasileiros com melhor e maior arrecadação tributária. Ocorre, pessoal, que a receita dos municípios é crucial à manutenção da própria máquina pública e dos serviços públicos essenciais, como saúde, educação e infraestrutura no município, né? E, no entanto, a maioria dos municípios, pelo menos do estado do Maranhão, não arrecada o suficiente para essa manutenção. E aí, essas prefeituras sobrevivem apenas de repasses da União e do Estado, como, por exemplo, o FPM e os repasses pertinentes ao ICMS, né? E aí, observa-se que as cidades do interior do estado do Maranhão possuem baixa arrecadação de tributos próprios. Que tributos próprios são esses? IPTU, ITBI, ISS, até mesmo alvará de funcionamento e outras taxas e contribuições de competência do ente municipal, né? E aí, essa baixa arrecadação se dá em razão de alguns fatores. Um desses fatores é a baixa atividade econômica existente nos municípios do interior do estado, né? Também existem problemas como a alta informalidade, a falta de atualização cadastral dentro dos sistemas das prefeituras, o desconhecimento das leis fiscais pelos gestores públicos, a falta de lei tributária atualizada, além, é claro, da falta de cobrança eficaz dos tributos por ser considerado uma medida impopular aos prefeitos. Existem cidades no interior do nosso estado, né, do Maranhão, que nunca cobraram IPTU, né, porque é tido como uma medida que vai desagradar o povo, né, a população, e por isso os prefeitos acabam por não sequer não lançam o IPTU nos municípios. E esses municípios maranhenses que não lançam e que também não cobram esses tributos municipais essenciais, acabam por estarem omissos a esse dever de tributar, né? Essa omissão representa não apenas perda de receita para as próprias, para a própria sustentabilidade do ente público, né? As finanças, os cofres públicos municipais acabam que ficam prejudicados com essa omissão de arrecadação, né? E configura também um descumprimento de um dever legal expressamente previsto na Constituição, né, federal. E, ademais, com a implementação da reforma tributária, que deverá ocorrer a partir do ano que vem, né, a partir de 2026, essa implementação representa um conjunto de desafios significativos para o município, especialmente durante esse período de transição. Entre os principais desafios, né, destacam-se a imperativa necessidade de adaptação desse ente, né, dos municípios às novas normas. Eles precisam se adequar. E tem também o potencial impacto que essa carga tributária municipal vai sofrer com a reforma tributária, né? Então, assim, diante desse cenário, a existência de um sistema tributário municipal robusto e sistematizado torna-se crucial.
Tal estrutura, né, de arrecadação no município é fundamental para assegurar a efetividade dos repasses financeiros e a manutenção da arrecadação, que é indispensável à continuidade dos serviços públicos essenciais. Nenhuma das cidades da região metropolitana de São Luís, né, apesar de indicadores promissores, tem uma arrecadação própria expressiva, né? É bastante inexpressiva a arrecadação, até mesmo dentro dessa região metropolitana de São Luís. Então, nesse contexto, o aumento da receita dos municípios maranhenses torna-se uma medida necessária e urgente. Uma arrecadação robusta não apenas garante a manutenção da máquina pública e a continuidade dos serviços essenciais, como também viabiliza a implementação de políticas públicas municipais capazes de promover a sustentabilidade, a melhoria da qualidade de vida da população e impulsionar também o desenvolvimento econômico e social desse município, né? Então, assim, ao identificar o problema, nós também podemos identificar oportunidades. E para que os municípios estejam plenamente aptos à efetiva cobrança e ao incremento da arrecadação própria, é de fundamental importância que seu sistema tributário esteja estruturado de forma a tutelar não só os interesses do ente público, mas também dos contribuintes, né? Deve-se garantir tanto a eficácia na arrecadação, o combate da evasão fiscal, sonegação, como também a observância dos direitos dos contribuintes, prevenindo práticas arbitrárias. E aí, nesse sentido, uma das primeiras medidas a serem adotadas pela gestão municipal deve ser a realização de um estudo detalhado do seu Código Tributário, né, vigente, com o objetivo de avaliar a sua eficácia, verificar a compatibilidade dessa lei municipal, né, desse Código Tributário Municipal, com as demais leis estaduais e principalmente federal, inclusive com a Lei Complementar 214 de 2025, que trata da reforma tributária. Ressalta-se que as leis complementares que disciplinam o sistema tributário dos municípios e que estabelecem essas normas, né, de direito tributário no âmbito do município têm grandes indícios, né, tem uma probabilidade muito grande de estarem ultrapassadas, de não estarem atualizadas. Então, esse estudo é de fundamental importância para poder colocá-lo dentro da realidade do sistema tributário nacional, né? E aí, tais ajustes deverão ser promovidos mediante o processo legislativo adequado. Às vezes, a gente consegue fazer uma atualização através de simples decretos, né? Mas também, em outros casos, somente através de outra lei complementar, para poder atualizar esse código, certo? Paralelamente, é imprescindível a análise dos dados de arrecadação dos últimos 5 anos, ou pelo menos dos últimos 3 anos, a fim de identificar esse potencial arrecadatório, né? Os principais entraves existentes ali, quais são os impostos que estão sendo mais cobrados, está havendo maior arrecadação, os que está havendo menor arrecadação, e assim trabalhar no fortalecimento, né, das finanças públicas, que essa avaliação vai permitir verificar quais tributos têm gerado maior impacto, quais têm gerado menor receita, quais apresentam um potencial margem de crescimento. Então, essa estratégia de otimização inclui ainda a avaliação da necessidade de modernização do sistema de gestão tributária, especialmente no que se refere ao software utilizado, bem como a atualização do cadastro imobiliário e do cadastro mobiliário. Né? Investir em uma plataforma tecnologicamente eficiente, com processos automatizados, integração de dados, é essencial para poder ajudar a prefeitura nessa cobrança, nesses lançamentos, nessas cobranças e na atualização cadastral. Um cadastro atualizado é de fundamental importância dentro de um sistema tributário, né, de uma prefeitura.
E aí também se mostra indispensável para a realização dessa atualização cadastral a celebração de parcerias, por exemplo, com cartórios, com a Junta Comercial do Estado do Maranhão, visando essa atualização cadastral, né? E aí, ante um cadastro desatualizado e eivado de inconsistências no que se referem aos contribuintes, aos imóveis e até mesmo às atividades empresariais, né? A gente encontra, por exemplo, no momento de cobrar, né, numa execução fiscal, por exemplo, no momento de intimar, de fazer a intimação dentro da execução, muitos contribuintes acabam por não serem intimados da execução porque mudaram de endereço e aí dentro do sistema da prefeitura não houve essa atualização do cadastro, né, da mudança do endereço dessa pessoa que está sendo executada, pode ser empresa ou pessoa física, tanto faz, aí acaba que prejudica a cobrança do imposto, certo? E aí, como resultado dessa parceria, né, com os cartórios, também poderá ser viabilizada a implementação do ITBI eletrônico, né? O ITBI eletrônico é uma medida que moderniza a arrecadação, simplifica, agiliza o processo de transmissão de bens, imóveis e confere maior segurança jurídica às operações, né? E após a atualização dos cadastros, sejam eles o cadastro imobiliário, né, que é o cadastro econômico, deve ser realizada uma auditoria tributária, voltada para o correto lançamento, para a fiscalização e para a cobrança dos tributos. Dentro dessa questão do lançamento, é importante fazer o lançamento do IPTU de 2025, a taxa de licenciamento de funcionamento, né, o alvará de funcionamento do ano de 2025, que muitas prefeituras ainda não fizeram, ainda não realizaram esse procedimento. E aí uma outra providência também essencial consiste na análise das dívidas tributárias que estão próximas de prescreverem, observando a data, né, da constituição definitiva de cada crédito, com vistas à adoção de medidas tempestivas de cobrança, a fim de evitar a extinção desse crédito tributário, porque se houver a prescrição, vai haver, consequentemente, a extinção do crédito tributário, né? Então aí vai haver perda de receita, o ente municipal vai perder essa receita que em razão da prescrição. Então, os contribuintes inadimplentes estão sujeitos à aplicação de sanções legais, né, que incluem, além de multa, correção, juros, eles também podem ser alvo, né, digamos assim, de inscrição do nome na dívida ativa do município, assim como no cadastro de inadimplentes da União, o CADIM, né, conforme previsão da Lei 14.973 de 2024. Essa norma, né, que é bem recente, autoriza, por meio de convênio com a União, o uso do CADIM como instrumento adicional de cobrança, ampliando a capacidade arrecadatória do ente municipal. Então, além de o ente municipal fazer a cobrança dos contribuintes que estão em débito, fazendo aplicação de multa, correção, juros, ele também pode inscrever a dívida em dívida ativa no município e também no CADIM, né? E aí, adicionalmente, a dívida fiscal poderá ser objeto também de processo administrativo, né, que vai assegurar ao contribuinte o exercício do contraditório, ampla defesa, e vai garantir também à administração pública a oportunidade de recuperar esses créditos devidos, né, esses créditos que estão em débitos. E na hipótese de não quitação desses débitos tributários através de processo administrativo, compete ao município adotar outras medidas mais coercitivas, né? Medidas legalmente previstas em normas que vão forçar o contribuinte a pagar, a se quitar junto ao município. E, notadamente,
o protesto extrajudicial, né, desses títulos, né, que é feito junto aos cartórios, é uma medida muito eficaz. Além do protesto extrajudicial, existe também a execução fiscal, né? O protesto em cartório revela-se como um instrumento altamente eficaz de indução à adimplência, além de possuir um condão de interromper o prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário, né, conforme a Lei Complementar 208, também de 2024. É uma inovação, né, trazida ao ordenamento jurídico, né, essa Lei Complementar 208 de 2024, onde o protesto extrajudicial, né, que é realizado nos cartórios, ele também vai interromper o prazo de prescrição do crédito tributário, né? Tal medida, portanto, contribui para a preservação do crédito público, ampliando o lapso temporal disponível para a atuação do ente fazendário e evitando sua extinção por decursos de prazo. Por fim, destaca-se como medida estratégica o investimento na capacitação técnica dos servidores, bem como a admissão de auditores fiscais, de fiscais e outros profissionais especializados, com o objetivo de fortalecer a capacidade do município para realizar os lançamentos de tributos de forma precisa, realizar a fiscalização com eficácia, identificar irregularidades e combater a evasão e a sonegação fiscal. Essas providências mencionadas são indispensáveis para assegurar a efetividade do lançamento, da fiscalização e da cobrança dos impostos e outras receitas, né, de competência municipal, né, que vai fortalecer a autonomia financeira e a sustentabilidade fiscal dos municípios. Essas propostas de intervenção, né, têm o propósito de orientar o gestor público na implementação de ações estratégicas para o aumento da arrecadação tributária, né? Eu desenvolvi um cronograma que detalha cada uma dessas etapas, né, os recursos, os indicadores para uma execução eficiente e também esse cronograma vai ser capaz de fazer o monitoramento do progresso, né, alinhado a boas práticas, né, de mercado utilizados nacionalmente para poder fomentar, né, a arrecadação do ente municipal, né? Esse cronograma eu pretendo apresentar em um segundo vídeo, pois ele precisa ser bem trabalhado, né? Eu pretendo explicar cada uma das etapas, descrevendo as ações, os recursos necessários, cada um dos recursos necessários, sejam eles recursos financeiros, recursos materiais, recurso de pessoal, que deve tudo isso ser pensado com muita cautela, né? E também apontar os indicadores, o que demanda um tempo maior, e para que esse vídeo não fique muito cansativo, eu vou tratá-lo em um outro vídeo, né? A adoção dessas ações deve resultar, né, nesse significativo aumento da arrecadação, né, e também numa maior transparência, numa maior eficácia da gestão tributária municipal e que vai contribuir para a sustentabilidade financeira do município, né? E aí, como resultados esperados, nós teremos, para fortalecer, né, a autonomia financeira e impulsionar os investimentos nos serviços públicos municipais, a proposta é um plano de ação para o incremento da arrecadação dos tributos municipais, de forma a aumentar mensalmente cerca de 10 a 15% da receita tributária do município, né? Esse crescimento será perseguido durante 24 meses, né? Até que o potencial máximo de arrecadação seja alcançado, né? Que é visando consolidar a sustentabilidade fiscal e gerar impactos positivos. Até porque imagina-se que esse prazo de 24 meses seja o ideal, em razão das inúmeras tratativas que precisam ser trabalhadas, né, dentro das secretarias, e até porque não tem como imaginar um trabalho
que com apenas 6 meses vai trazer resultados significativos para a gestão pública municipal, né? E aí, com isso, nós podemos concluir, né, e passar algumas recomendações finais, né, que para aumentar, né, a arrecadação municipal, além dessas ações estratégicas, né, essas medidas mais incisivas, né, que foram mencionadas no vídeo, também deverão ser adotadas para impulsionar outras medidas, né, como, por exemplo, é imprescindível promover campanhas de conscientização que deverão ser voltadas à população, que nessas campanhas serão ressaltadas, né, a importância dos tributos para o fortalecimento das finanças municipais, o aprimoramento dos serviços públicos, que é uma consequência dessa arrecadação. E essa abordagem visa não apenas ampliar a compreensão sobre a relevância da arrecadação tributária, mas também fomentar uma cultura de colaboração e responsabilidade cívica, né, essenciais para o fortalecimento da autonomia financeira e o progresso da comunidade local. Essas ações combinadas contribuem para uma arrecadação mais eficiente, sustentável, que vai fortalecer a autonomia financeira do município e possibilitar melhorias nos serviços públicos oferecidos à população, né? Dessa forma, o gestor municipal poderá contribuir para uma construção de um futuro mais promissor para todos os cidadãos de sua cidade, deixando um legado duradouro na história, né, da sua comunidade. E dentro disso, né, com base em tudo isso que foi explanado, caros colegas, caso tenham alguma dúvida, vocês poderão estar fazendo as suas perguntas nos comentários, que eu vou responder a cada um deles, né? E se vocês gostaram do vídeo, curtam. E se vocês se interessam por esse ou por outros conteúdos tributários, me sigam nesse canal, que eu vou estar expondo uma série de experiências que vivi no âmbito das prefeituras municipais, nas quais eu já trabalhei, pois sei da realidade, das dificuldades vividas pelos servidores e no que se refere à matéria tributária municipal. Por hora é isso e até o próximo vídeo. Muito obrigada.